O que é o vandalismo? É vandalismo você ter uma política pública que faça com que milhões de pessoas continuem passando fome? É vandalismo você fazer como fez o governo... Essa que provoca fome? Vamos lá. O governo de Jair Bolsonaro, no início da pandemia, anunciou um pacote de mais de R$ 1 trilhão para os bancos brasileiros. Parte desse recurso, inclusive, não é de dinheiro antigo ou de dinheiro já armazenado, como os liberais podem dizer, como se fossem os recursos dos compulsórios. É dinheiro novo para compra de títulos no mercado secundário para salvar agentes do mercado financeiro que estavam entrando num processo de falência. Isso, para mim, é vandalismo. E é um vandalismo gravíssimo, que muitas pessoas podem não perceber, mas que leva parte significativa do orçamento público brasileiro a faltar para aquelas pessoas que precisavam ter os seus rendimentos garantidos para botar comida na mesa. Isso, para mim, é um ato de vandalismo. Criminalizar movimentos sociais que lutam para que as pessoas tenham direito à terra e que não naturalizem o latifúndio, eu não posso chamar de vandalismo. Agora, fazer com que você tenha ampliação do número de bilionários brasileiros no meio de uma pandemia, fazer com que grupos como a da Prevent Senior fizessem o que fizeram com a articulação de uma política para, no final das contas, naturalizar a morte das pessoas, isso é um vandalismo que eu, sinceramente, não tenho como me colocar como alguém que não faz uma confrontação direta a isso. Glauber e Lacombe, me perdoe, eu não acho que seja um vandalismo essa ação contra a ProSoja ou contra um segmento. Isso é crime mesmo. Isso é organização criminosa, um ato que pode sim e deve ser enquadrado. Aliás, já houve uma representação à Polícia Federal para que sejam identificados todos aqueles que invadiram essa propriedade. Aliás, é mais do que uma propriedade, é uma entidade representativa de um segmento. Imaginem, fazendo um exercício contrário, um grupo de encapuzados invadirem a sede de um partido político. Eu vou usar aqui como exemplo o PT. Invadir, um grupo encapuzado invade a sede do PT, quebram, queimam, picham, né? Isso aí é algo que nós, mesmo não concordando com os ideais do PT, mas nós não podemos admitir. Agora, não dá para admitir, por isso que a Polícia Federal já foi instada, vai identificar e em breve nós teremos aí, se Deus quiser, a identificação de quem engendrou esse atentado terrorista, que para mim não é vandalismo. Vandalismo é outra coisa. Aquilo ali é mais uma ação orquestrada, que foi muito bem orquestrada, inclusive, né? Porque eles entraram, quebraram, destruíram, colocaram praticamente o Estado de joelhos, dizendo, não, quem manda aqui somos nós, não tem polícia, não tem Ministério Público, nós é que mandamos. E por isso, justiça tem que ser feita. Eu só queria manter essa pergunta para você, Sanderson. É crime manter 116 milhões de pessoas em insegurança alimentar enquanto você disponibiliza um pacote de R$ 1 trilhão para o sistema financeiro? Essa é a pergunta. É crime? Não há nenhuma relação. Fazer essa relação de quem está produzindo no campo riquezas é uma relação, na minha visão, a minha pergunta foi outra. Irresponsável. A minha pergunta foi outra. Eu acho que não tem nenhuma relação. O fato é que movimentos como o MST, Via Campesina, estão vendo que com a riqueza no campo eles vão desaparecer. O MST, em seguindo com essa capacidade financeira no interior, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, conheço a realidade lá dos produtores de trigo, de milho, de soja, de gado. Sanderson, as pessoas estão fazendo fila para comprar osso. Essa a realidade que você está vendo na sua região? Mas essa realidade não passa pela produção rural. A quantidade de pessoas... Passa por o quê, Sanderson? Passa pela ausência de uma política que garanta a alimentação a essas pessoas. A quantidade de pessoas que estão crescendo economicamente, trabalhando nas propriedades rurais é gigantesca. Hoje tem cidades do interior do Rio Grande do Sul, do interior do Mato Grosso, do interior do Mato Grosso do Sul, em que as propriedades rurais praticamente caçam trabalhadores para operar máquina, para trabalhar no plantio e pagando muito bem. Mas quem é que está criminalizando a agricultura familiar? Aqueles que fazem um trabalho com a agroecologia, por exemplo. O que a gente está fazendo aqui é um enfrentamento ao que é a política do latifúndio que mantém essa rotina das pessoas passando fome. A gente